Shalom, shalom, geração do avivamento, bom dia para todos vocês, amém? Glória a Jesus, como que vocês estão? Como que foi essa oração da madrugada? Forte, né? É uma oração de libertação necessária. Como eu disse para você, na pauta de libertação nós vamos ficar alguns dias, amém? Ainda tem libertação da área sentimental que eu vou fazer amanhã. Então, essa madrugada foi da área familiar, quebrando briga, toda a distorção, né, que o diabo tenta fazer dentro das casas. Então amanhã nós vamos orar pela área sentimental. Então você que é solteiro, você que está passando conflito no casamento, você que quer melhorar nessa área, principalmente os solteiros, que às vezes a área sentimental não vai para frente. Então se prepare que amanhã nós vamos quebrar maldição, nós vamos quebrar todo tipo de maldição hereditária, porque às vezes, né, é uma coisa que vem lá de trás. Então vocês se preparem que amanhã nós vamos fazer quebra, né? Libertação, quebra de maldições da área sentimental. Então, desde o primeiro momento que você nasce, às vezes, não sei, né? Sua mãe consagra você a alguma coisa. Então, às vezes, isso pode trazer uma amarração, alguma coisa. Então, nós vamos amanhã estar fazendo libertação. Amanhã é o tema, libertação. Então, a gente está num quê? Numa pauta de libertação, certo? Dentro do propósito 50 dias. Então, amanhã vai ser área sentimental. Porque, às vezes, por exemplo, você não consegue... Não vem uma pessoa boa para você. Você tá parecendo curva de rio, só vem enrosco. Às vezes, você é casado, mas não consegue viver bem no casamento. Porque você tem uma área sentimental, às vezes, que tá num lugar de cativeiro, tá preso. E, às vezes, o de Satanás, gente... Ele, por haver uma sentença contra a sua área sentimental, ele não permite que os homens te vejam, as mulheres, né? Ou se você é homem, que as mulheres te notem, porque Satanás, ele tem, né? Quando ele tem legalidade dessa área, por ocultismo ou por alguma coisa, ou às vezes essa pessoa amarrou um namorado na adolescência e por causa dessa amarração, essa pessoa ficou amarrada, tá? Então, ou às vezes porque você... fez obra de bruxaria, feitiçaria, ritual para conseguir alguém. Quando casou, você não é feliz no casamento. Então tem que reivindicar, tá? Então, ó, se preparem, porque essa madrugada nós vamos quebrar. Então, eu já peço que se o Espírito Santo lembrar você casado, solteiro, viúva, divorciado, se você lembrar alguma vez que você fez alguma simpatia para conseguir um namorado, enfim, qualquer coisa, que o Espírito Santo venha te lembrar de forma sobrenatural, porque essa próxima madrugada nós vamos quebrar tudo. Shalom, pastora Adriana querida, shalom Flávia, shalom, shalom, Sione, shalom para todos vocês, amém? Shalom, 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 pastora Márcia, shalom, shalom para todos vocês, amém? Então, hoje nós fizemos quebra, libertação da área familiar, e é muito forte, abarca muita coisa. Às vezes a gente fala assim, o que a gente vai orar pela área familiar? Gente, o diabo, o lugar que ele mais gosta de atacar é a família, porque se ele atacar a família, ele desestrutura tudo. Se o diabo consegue fazer um casal se divorciar, ele acaba com a vida desses filhos. Nunca mais vai ser a mesma coisa, ok? Vocês aceitam um cafezinho? Então eu quero que vocês estejam, né, preparados, envie para aquela pessoa que quer casar, para aquela pessoa que quer ter harmonia no casamento. Amanhã eu vou orar, né, pelos casais. Às vezes você é casado, mas não consegue mais ter uma vida ativa sexual, perdeu o interesse, perdeu, né? Às vezes já tá dormindo em cama separada. Então, amanhã é forte, tá, queridos? Amanhã é muito forte. Porque não é só sobre uma pessoa solteira, casada, viúva, não. É sobre a sua área, onde você se relaciona com alguém, tá? Então, amanhã vai ser poderoso. Amanhã vai ser quebra, libertação da área sentimental, de resquícios que talvez ficou, certo? Então amanhã vai ser algo assim estrondoso. Então você que é solteiro, principalmente solteira, quer casar, quer romper, às vezes com essa oração as coisas abrem, certo? Lógico, tem a nossa parte também que tem que fazer, que tem que melhorar, que tem que tornar uma pessoa interessante, mas eu falo pra você já viu aquelas pessoas, sempre numa família, sempre nessa família fica um patiti, não casa. Ou tem aquelas famílias, né, que casa, mas o casamento, sabe? Então, parece um gato e um rato, brigando todo tempo. Então, vocês vão ver, amanhã, essa próxima madrugada, nós vamos entrar
na libertação da área sentimental. Tá com problema no casamento? Tem cogitado o divórcio? Entra que eu vou quebrar em nome de Jesus. Nós vamos declarar que todo demônio são as pombas-giras, é os tranca-ruas. Eles fecham, eles, né? Então tem demônio que vem trazer confusão entre o casal. A mulher fala uma coisa, o marido entende outra, o esposo fala uma coisa, a esposa entende outra. Ele distorce as coisas, ok? Porque ele muda a frequência, a atmosfera da casa para uma opressão, amém? Então vocês se preparem, tá? Que vai ser algo poderoso, amém? Glória a Jesus. Jesus, sejam todos bem-vindos. Hoje é Tito, capítulo de número 1. Abre aí, tá? Tito, capítulo de número 1. Vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, toda honra e glória, Pai, nós elevamos a Ti. Eu chamo agora a Tua doce, perfeita e agradável presença sobre esse ambiente. Enche-nos, Senhor Deus, com Teu amor, com Teu afeto, Senhor Deus. Enche, Senhor Deus, com a Tua glória, com a Tua doce presença. Pai, nós consagramos essa live. Eu quero declarar, Pai, que o Espírito Santo de Deus, Pai, está aqui à frente, Senhor Deus, dessa live. E Ele tem todo o governo, Ele tem todo o controle, Senhor Deus, desse ambiente. Entra nas casas, Senhor Deus, chacoalha, Senhor Deus, cada casa agora com a Tua glória. Pai, nos confronta, nos exorte, Senhor Deus. Nos leve, Pai, para a profundidade, Pai, de águas profundas, Pai, na Tua presença. Rasga os céus de revelação, Pai, fala conosco de forma sobrenatural e de forma abundante, no nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro, em nome de Jesus, amém, tá? Então, para quem não escutou, amanhã a libertação da área sentimental é muito poderoso, tá? Chama aquela sua amiga, aquele seu amigo que precisa escutar essa oração, amém? Tito, capítulo de número 1. Você viu, gente? A gente já tá quase terminando. E esse ano a gente agora não vai ler Apocalipse, que Apocalipse a gente já leu, né? Então a gente vai ler só até Judas. Então, ó o tantinho que falta, ó. Aí a gente terminou o Novo Testamento, né? Tá, Tito 1. Glória a Jesus. Então, quem escreve Tito? Paulo também. Então, olha quantas cartas que a gente vem lendo que é Paulo que escreve. Você vê que Paulo, as cartas de Paulo é referente ao quê? Referente à exortação, a conselho, certo? E é o que praticamente hoje, né, a gente passa, né, dentro da igreja, ou dentro, né, das questões espirituais, tá? Vamos ler aqui do verso 1 ao verso 4. Tito 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Essa verdade lhes dá esperança da vida eterna de Deus. Aquele que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E agora, no devido tempo, ele revelou essa mensagem que anunciamos a todos. Por ordem de Deus, nosso Salvador, fui encarregado de realizar esse trabalho em favor dele. Escrevo a Tito, o meu verdadeiro filho na fé, que compartilhamos, que Deus, o Pai e Cristo Jesus, nosso Salvador, lhe dê graça e paz, ok? Então aqui Paulo, né, ele tá escrevendo, então ele tá declarando, eu sou escravo de Deus, sou apóstolo de Jesus Cristo, tá? Então ele escreve a Tito, né, o seu discípulo amado, o seu filho amado, ok? Então aqui ele tá trazendo, né, ele está trazendo, né, a verdade do evangelho, né, que estava desde os tempos eternos. Então ele está trazendo o que? A verdadeira essência, né? Então, sobre fé, sobre o conhecimento da verdade, sobre anunciar a palavra, ok? Então, eu quero que você entenda uma coisa. Nós precisamos entender sobre o plano de salvação. Aqui, enquanto eu orava, né, a minha mente flutuou. E eu falei assim, bom, eu preciso ensinar, quem sabe aqui, explicar para alguém sobre o plano de salvação. Quem sabe aqui convidar uma pessoa para servir Cristo, mas expondo o plano de salvação. Então, o que eu vou fazer com vocês? Qualquer dia desses eu vou ensinar para vocês o plano de salvação, para vocês conseguir apresentar Jesus de uma forma que a pessoa não venha ter dúvida nenhuma, ok? Então, você foi chamado, Paulo está falando, né, Patito? Você foi chamado para promover fé. Você foi chamado, né, para anunciar a verdade, para anunciar o evangelho, ok?
certo? Glória a Jesus. Então vamos lá. Agora vamos ler do 5 ao 9, ok? Deixe-o na ilha de Creta para que você completasse o trabalho e nomeasse presbíteros em cada cidade, conforme o instruí. O presbítero deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. E seus filhos devem partilhar de sua fé e não ter fama de devassos e nem de rebeldes. Vamos continuar. O bispo administra a casa de Deus, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento, e não deve beber vinho e nem em excesso, nem ser violento e nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, deve ser hospitaleiro, amar o bem e deve viver sabiamente e ser justo e ter uma vida de devoção e disciplina. No 9 agora, deve estar plenamente convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com o verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Amém? Então, Paulo está trazendo o que aqui? As qualificações de um bom líder, tá? Presbíteros são como líderes, certo? Bispo é como se fosse alguém que está sobre os líderes ou sobre a igreja do Senhor, tá? Então, hoje a gente talvez use outros nomes para isso, mas o bispo é aquele que, por exemplo, depois do apóstolo, depois do pastor, é aquele que está ali organizando tudo dentro daquele ministério, tá? Então, se o pastor viaja, quem responde é aquele pastor, tá? Então, Paulo está orientando aqui Tito a organizar as igrejas em Creta e nomear presbítero, líderes que sejam irrepreensíveis, né? Fiéis, né? De uma só esposa, não podem ser arrogantes, não podem ser iracundos, não podem ser dados a ganância, né? Nem dados ao vinho, à bebedice, não cobiçar lucro desonesto. Eles têm que ser hospitaleiro, precisam, né, fazer o bem, precisam ser sensatos, precisam ser justos, precisam ser disciplinados. Então, ser um líder, e aí, olha só o que Paulo fala aqui. Os filhos devem partilhar da sua fé, ok? Ontem nós estávamos aqui fazendo um alinhamento, né? Aqui, né, nossa querida pastora Kátia veio aqui e ela está à frente da ornamentação lá da conferência, e nós começamos a conversar ontem e nós começamos a entrar num assunto sobre Nadab e Abiú. Nadab e Abiú eram filhos do profeta Eli, e eles, por estarem com uma vida torta, ao tocar no altar do Senhor, o fogo de Deus os consumiu. Porque quando você está no altar, você está em conexão com a direta soberania e autoridade de Deus. Então, altar é um lugar para você ir alinhado. Porque se você vai igual Nadab e Abiú, uma hora o fogo vai consumir você, vai destruir você, ok? Então a gente precisa andar em alinhamento. Então eu vou dar aqui um recadinho para você. Você vai mexer com a obra do Senhor, às vezes você pode achar que engana as pessoas, mas ninguém engana Deus. Ninguém engana Deus, certo? Então tem e aí eu falava ontem, existe você pecar contra a autoridade de Deus, e aconteceu com Nadab e Abiú, aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, o que foi dado de ordem para ele? Mata o rei Amalequita, extermina e não pega despojo. O que o rei Saul fez? Deixou o rei Amalequita vivo e pegou o despojo. E ainda sacrificou no lugar de Samuel, não aguentou a pressão do povo. Então, Saul pecou contra a autoridade de Deus, e Deus tira o Espírito dele, o Espírito Santo dele, e já passa o reinado ao rei Davi. Agora, rei Davi pecou, mas ele pecou contra a santidade de Deus. E santidade é adultério, você está entendendo? É esse tipo de coisa. Agora, contra a autoridade é um pouco mais grave, ok? Então, eu quero que vocês entendam isso. Se você estiver no lugar de visibilidade, e eu estou falando, trabalhando na casa de Deus, eu preciso que você anda em ordem. Se tem hierarquias, você tem que respeitar hierarquias. É ordem. Então a gente precisa andar em disciplina, ser exemplo. Os nossos filhos
Se você não dá conta de corrigir os seus filhos, significa que você não é um bom líder. Tá? Então aqui, olha o que fala aqui. Filhos devem partilhar da sua fé. É muito importante, tá? Então, eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça. Nada fica impune. Nada fica. Eu tive uma experiência um tempo atrás e eu vi uma sentença contra uma pessoa e no sonho eu escutava assim, no sonho, né? Como que era? Eu escutava assim, nenhuma blasfêmia, nenhuma blasfêmia, era algo assim, ninguém blasfema contra o nome de Deus. Era a sentença sobre aquela pessoa. Ninguém blasfema, então havia levantado-se blasfêmia, havia se levantado contra a autoridade de Deus. E gente, se levantar contra a autoridade de Deus é pesado. A mão de Deus. Então assim, apóstolo, mas como seria isso? Deus colocar você num lugar e você usurpar daquilo. E você usar aquilo de forma errônea, certo? Por exemplo, hoje a gente tem, né, homens que às vezes estão ali pregando, mas são adúlteros, né? Ministram uma falsa santidade. Então, o que eu quero dizer às vezes, né, hoje a gente tem tantos casos de coisas, de homens que perversidade sexual. Agora, eu não sei se vocês viram, mas saiu aí, né, uma grande denominação fundada por um grande homem, está sendo acusado de abuso sexual. Então, assim, isso aí é ferir, é se levantar contra a autoridade de Deus, porque Deus te deu autoridade na mão e você tem que zelar. Então, eu vou ensinar algo para vocês. Se Deus te dá qualquer lugar, seja a qualquer nível de influência, às vezes o seu trabalho é uma influência cristã, mas é uma autoridade. Você vai falar, Senhor, sonda o meu coração. Senhor Deus, cuida. Senhor, então anda no jejum, anda na oração, para que a altivez não entre no seu coração, tá? Então, a liderança é um chamado sagrado, é onde pessoas estão nos vendo e nos copiando, tá? Então, os líderes, eles não são só escolhidos pelos que eles sabem, tá? Não são só escolhidos pela capacidade, mas eles são escolhidos porque o Espírito Santo, né? Ele coloca no coração daquele pastor, daquela pessoa, para chamar aquela pessoa. Porque às vezes, aos olhos, às vezes de uma comunidade, aquela pessoa ela não tem a capacidade. Mas é Deus que capacita. Igual eu já falei para você, Deus prefere chamar uma pessoa leal, fiel, íntegra, que não seja capacitada em nada, mas Deus capacita. Do que chamar alguém super capacitado, talentoso demais em algo, mas com falta de caráter, tá? O problema é falta de caráter, amém? Então, seja qual for a sua posição, lembre-se que o seu caráter fala sempre mais alto que as suas palavras. O seu caráter fala sempre mais alto que qualquer coisa que você vier a ensinar. Caráter. E, gente, uma coisa que a gente precisa fazer é ser sincero. É falar o que sente, falar o que pensa, certo? Para não ficar ruminando nada. Agora vamos do 10, tá? Ao 16. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade da circuncisão, ou seja, o religioso, né? É preciso fazê-los calar, pois com esses ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. Sua motivação é obter lucro desonesto. Até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os crenteses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade, portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos a mitos judaicos e às ordens que aqueles que se desviam da verdade, para os que são puros, tudo é puro, mas para os que são descrentes, nada é puro. Pois tem a mente
e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Olha que poderoso aqui, ó. Esse último aqui, ó. Afirmam que conhecem a Deus, mas negam por seu modo de viver. Então, você falar que conhecer a Deus não significa nada. O seu modo de viver, o seu modo de ser, expressa se você conhece a Deus ou se você não conhece a Deus. Pegaram a visão? Não. Tá? É igual eu falei pra vocês. Tem gente que fala, Deus fala comigo. Mas Deus pode falar com aquela pessoa, mas não significa que aquela pessoa vive com Deus todo o tempo. Ok? Então eu quero que vocês entendam que aqui Paulo está falando dos incircuncisos, né? Do pessoal, dos falsos, né, mestres, que falava da circuncisão. Falava, olha, estava lá na lei mosaica, precisa disso, precisa daquilo, enquanto eles já estavam aqui na era da graça, tá? Então nós precisamos ter essa mentalidade. Gente, não coloque fardo em ninguém que Jesus não colocou. Então se você não sabe, vai buscar saber. Por isso que eu quero trazer para vocês o plano de salvação. Salvação, qual que é o critério da salvação? É só você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador e se arrepender dos seus pecados. E agora caminhar para uma vida de transformação. É só isso? Não. Você tem que buscar, você tem que começar a renunciar ao pecado, buscar o Senhor. Se você não se alimentar espiritualmente, não tem como você resistir ao mundo. O mundo está toda hora te convidando para dormir, para comer, para ver entretenimento, para ficar cuidando da vida dos outros, para fofocar, ok? Então, essas doutrinas erradas são fardos que às vezes desconstrói, acaba com a família inteira, tá? Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Então, irmão, você tem que, para você salvo, tem que ser batizado. Aonde fala isso na Bíblia? O batismo nas águas é um selo, é um selo público da sua fé. Mas a Bíblia em lugar nenhum fala que você, para ser salvo, tem que se batizar. Não é requisito de salvação. O requisito de salvação é você aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador. E o que Paulo está falando aqui? É da gente, às vezes, colocar um fardo em alguém que Deus não colocou, Jesus não colocou, ok? Tá? Então, pureza espiritual. Então, nós precisamos, queridos, pregar a verdade, pregar o essencial, pregar o centro, a verdade em Cristo. Apóstolo, mas diz sobre o avivamento. Só vai acontecer o avivamento é um despertar. Só acontece avivamento na vida de uma pessoa quando ela consegue reconhecer o seu pecado. Ela consegue se arrepender, sair desse lugar, e agora, como ela saiu do pecado, ela tem força para buscar Deus em oração e em jejum. O start do avivamento é isso. Não existe avivamento sem abandono de pecado. Ninguém consegue ver Deus, conhecer Deus, ter vida de oração, se não sair desse lugar. Genuinamente não, tá? Então, não adianta você ter aparência de piedade, saia no pé, cabelo lá na bunda, terninho, andar igual aí, né, muitas doutrinas, mas você nega Deus em suas ações, fala mal de todo mundo, não paga suas contas, sua casa é imunda, você desonra a tua família. Então, o que Paulo está falando aqui? Não adianta a gente falar que serve a Deus, mas a gente o nega nas nossas ações, tá? Então, o discernimento espiritual, gente, é extremamente importante. Como ter discernimento espiritual? O que é discernimento espiritual? É o feeling. É o feeling de você estar aqui, você está discernindo, não só as pessoas que estão aqui, mas o que às vezes está passando no coração de alguém. Alguém que está se sentindo inferior, alguém que está oprimido por Satanás. Então, nós precisamos aprender a ter discernimento. Todo mundo tem, mas muitos não conseguem fluir no discernimento porque falta de oração. Eu sei que não é o caso de vocês, talvez quem assiste depois. Porque quem acorda nesse horário tem sim discernimento espiritual. Porque senão, tipo, gente, eu falei, né, ontem, na mesa aqui, né, nós estávamos ali num tempo de alinhamento, e eu falei aqui na mesa, né, com a pastora Kátia, com as meninas que ela trouxe, eu falei aqui na mesa, muita gente não consegue acordar na madrugada, não é porque tem sono, é porque não tem tanto discernimento espiritual para conseguir acordar. E discernimento espiritual só vem quando você está forte espiritualmente. E a força espiritual vem com jejum e coração.
Você pode ver que quando você começa a orar e jejuar, você consegue vencer a carne e o teu espírito fala, vai, levanta e vai orar. É ou não é? Agora, quando a gente é igual esses dias, né, eu comentei com vocês, meu irmão veio, né, aqui na escola de avivamento, ficou impactado e pediu lá pra mim, né, falou, mana, me dá aí os óleos, eu vou levar os óleos, eu vou fazer uma oração, me ensina a fazer uma conquista de território, eu vou orar na empresa. Aí ensinei ele como é que ele ia fazer. Só que igual, ele veio pra cá, viu tudo isso, né, mas ele não tinha vida de oração e de jejum. Então, quando ele foi expulsar os demônios, ele falou, mano, teve hora que eu senti que a minha boca travou, eu senti que eu não conseguia falar. O que é isso? Eu falei, é fraqueza espiritual. Porque você não tem vida de oração, você não tem jejum. Então, quando você foi entrar numa guerra, você não conseguiu, você viu que o demônio conseguiu segurar a sua boca, você não conseguiu falar. Ele falou assim, tinha hora que a minha boca travava. Ele, o que é isso? Eu falei, sua boca travava porque você não tem força. É igual, gente, quando você sonha expulsando o demônio, que você perde as forças, não consegue correr. Quem já sonhou assim? Isso aí geralmente é no começo, né? Quando você começa ali a buscar Deus, aí você vai expulsar o demônio, você perde as forças, você desfalece, porque falta jejum, falta oração. Aí daqui a pouco no sonho você tá batendo no demônio, você tá mordendo a cobra. O meu sonho geralmente é assim. Gente, é desse jeito. Gente, eu lembro do dia, no começo, meus sonhos, era assim, eu tava correndo, não conseguia correr, minha força acabava. Bem no começo, quando eu comecei a me posicionar. Eu ia expulsar o demônio, eu desfalecia, eu ficava sem força. Aí passou uns 2 anos eu orando, jejuando. Aí, olha só, eu sonhei que um demônio entrou no meu quarto. Quando ele entrou, eu peguei ele pela goela. Ele era magrinho, parecendo aquele bicho do grito que tinha os cabelos assim. Só que ele era podre, ele era horrível. Eu peguei ele. Eu bati nele, mas eu soquei ele. E quanto mais eu pegava ele, ele ficava seco na minha mão. E eu bati nele, joguei ele ali no quarto. E pá, mas eu acho que eu tava com tanta raiva no sonho. Mas isso não acontecia no começo. E o que esse sonho representa? A sua força espiritual, sua ousadia. Certo? Eu contei pra vocês esses dias, né? Eu sonhei com a potestade veio, enorme. Eu entrei com a mão dentro do coração dela e comecei a apertar ela assim, toda negra, escura, feia. E aí ela correu de mim. Aí ela falou assim, antes eu até conseguia, mas agora debaixo dessa consagração fica mais difícil ainda. Tipo assim, ela falava assim, antes eu conseguia tentar atacar vocês. Ela falava assim, eu conseguia, mas agora debaixo dessa consagração, ela reclamava que debaixo da consagração, ou seja, eu sei que é o jejum, eu sei que é as orações, eu sei que é o que a gente está fazendo, tá difícil. E aí, ela era grande, e quando ela corria, ela ficava pequenininha. Amém? Certo? Então, aí a gente vai criando o quê? Força espiritual. Então, o seu sonho é um reflexo de como as coisas estão no mundo espiritual. Tenha uma agenda para você anotar os sonhos que você tem, ok? Tá? E eu quero que você saiba, não é o inimigo que vai oprimir você, é você que vai oprimir o inimigo, tá bom? Vamos andar, gente, em vigilância. Vamos ensinar, mas vamos ser exemplo antes de ensinar. Vamos falar, vamos orar, gente, mas seja a pessoa que o teu filho veja orando. Filho, você tem que orar, mas o filho não vê o pai orar. Então, vamos viver com Deus e falar sobre Ele. Não só falar sobre Deus. Do que adianta? Porque eu amo Deus, Jesus é tudo pra mim. Mas você tá ali com a cervejinha, falando mal dos outros, masturbando, prostituindo. Você ama Jesus. Eu não tenho dúvida. Mas você não ama Ele o suficiente para renunciar àquilo que não agrada a Ele. Você pode amar Ele num nível, mas não o suficiente. Porque se amasse Ele no nível ágape, você larga tudo, ok? Tá? Não permita, tá? Que doutrinas falsas se infiltrem no meio de vocês. E agora eu vou dar uma dica para vocês, tá? Quando a gente lidera uma célula, lidera uma coisa, às vezes pode vir gente trazendo um ensinamento torto, errado, errôneo. Se for preciso e essa pessoa não parar, corta e tira. Uma maçã podre contamina todas as outras. E às vezes aquela pessoa que vem trazer um pensamento errôneo, uma visão torta, uma religiosidade que não existe, ela pode contaminar todas as outras pessoas e destruir um trabalho todo que você está fazendo.
E nós precisamos aprender a usar a nossa o quê? Autoridade. E o que é autoridade? É falar, fulano, aqui, nesse contexto, eu estou como autoridade espiritual. Para ficar aqui é debaixo das regras. Se você não ficar, é assim, assim, assim. Então, mas muita gente tem medo de ferir, tem medo, amém? Tá? Então, nós precisamos ter esse nível de quê? De discernimento espiritual. Discernir quem vem, porque, gente, você acha que é todo mundo que entra no ministério para somar? O diabo, ele coloca pessoas para trazer pedra de tropeço, discernimento errado, confusão, bagunça, amém? Então, eu quero que você entenda algo, você que é líder, Deus chamou para liderar alguma coisa, se Deus confiou algo a você, Ele vai falar com você, ok? E se você ora e jejua, Deus vai te falar. Se você ora e jejua e ora pelo teu ministério, Deus vai livrar o teu ministério, tá? E nós precisamos aprender a falar não, aprender a falar não vou, não dá. Você tá entendendo? Porque senão as pessoas, não só no âmbito espiritual, mas as pessoas vão começar a fazer o que querem de você. Às vezes você não quer sair, mas você acaba indo num lugar com a sua amiga porque você não quer falar não pra ela. E ali você acaba sendo roubada de um tempo precioso que você que às vezes queria dedicar à sua família, fazer alguma coisa que você gosta. Então, gente, aprendam a falar não. As pessoas que têm problema com falar não, geralmente são pessoas que têm feridas na alma. Pessoas que querem agradar, têm medo de desagradar e perder. Gente, a maior prova de vínculos com pessoas é igual, passa o tempo que for. Você tem a mesma intimidade, a mesma... Você tá entendendo? Às vezes a pessoa ficou 3 meses longe de você, 2 anos, você volta, você conversa como se você tivesse ficado nem um dia separado. Então nós precisamos entrar nesse lugar de maturidade. Maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade dentro da casa, dentro da família, certo? Então porque tem gente que fala assim, se eu não ficar mantendo vínculo, eu vou perder. Não, gente. Nem todo mundo é de ficar todo o tempo ali falando, né, de palavras. Tem gente que é de... Eu sou assim, eu me entrego, né? Igual, se a pessoa vir, eu estiver aqui, né, com a pessoa, eu vou aqui, eu vou sentar, eu vou conversar 6 horas, 5 horas, eu vou ficar o dia inteiro, eu vou me dedicar ali. Mas eu não sou a pessoa que fica lá no WhatsApp, lindo, linda, eu tô com saudade, bom dia, boa tarde. Não, eu não sou essa pessoa. Eu coloco na minha agenda para mim responder o WhatsApp. Eu não sou essa pessoa porque eu não tenho tempo. Então, eu tenho um senso que o que é prioridade para mim? Eu vou fazer o que é prioridade. Então, a gente às vezes fica enchendo linguiça. A gente às vezes fica mantendo coisas que... Você tá entendendo? Então, nós precisamos crescer em maturidade, em discernimento. Porque senão você não prospera. E isso não só a nível espiritual, é em todos os níveis. Amém? A gente tem falado, né? Ontem eu falei para vocês sobre otimização de tempo. Falei ou não falei? Vocês gostaram do que eu falei sobre ter gestão de tempo, não deixar que o diabo venha roubar o teu tempo, certo? Isso é extremamente importante, é ou não é? Agora, uma coisa que você também precisa fazer, eu já saí aqui, tá, gente? Eu já finalizei a pauta de título aqui, tá? Uma coisa, eu tô entrando todo dia um pouquinho no assunto aqui. Uma coisa que nós precisamos fazer é prioridade, certo? Então, por exemplo, eu tenho a minha agenda. Então, a minha prioridade do dia é o Senhor, é Jesus. O meu devocional ágape é prioridade. Eu posso ficar sem fazer o exercício, mas sem o devocional é lei, eu não posso. Ainda que o meu devocional dure 10 minutos, isso é prioridade. E muita gente não consegue definir o que é prioridade na sua vida. Prioridade é o meu esposo. Antes de qualquer pessoa do meu ministério. Ele é a minha família. O meu esposo é prioridade antes do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, porque ele é a minha família. Então, nós precisamos aprender que tarefa é prioridade, tá? E começar a viver o quê? Um dia de cada vez. Ontem eu estava conversando com o profeta Gustavo, e eu estava conversando com ele sobre a questão de muitas pessoas estão se comparando, muitas pessoas são frustradas
porque elas não estão colocando energia na sua própria vida. Elas estão sempre se comparando, vendo a vida do outro, porque elas não conseguem executar bem o que elas precisam fazer. Então, elas entram no lugar de procrastinar o que precisa ser feito, e aí acabam que entrando naquele lugar de comparar a sua vida com o outro, frustrado, frustrada. Então, eu vou ensinar uma coisa pra vocês, e foi isso que virou a chave da minha vida. Para de ficar nas redes sociais se comparando. Para de achar que a grama do vizinho é mais verde que a sua. O problema é falta de você dedicar aquilo que Deus quer fazer em você. E se você não descobriu ainda o seu propósito ou o que Deus tem para você, é porque você não está focando no que é para focar. E você não está, talvez, posicionado do jeito que é para se posicionar. Porque, gente, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que eu aprendi algo no decorrer, porque não adianta você falar, Deus, eu quero viver o teu propósito, mas você está todo tempo fazendo coisa aleatória, coisas que não frutificam. Às vezes, vou dar um exemplo para você. Você comprou um curso há 5 anos atrás, e ainda esse curso está lá, e de direto você está fazendo aula dele, só que você faz por obrigação, só que hoje ele não faz mais sentido para aquilo que você quer fazer. Então o que você faz? Esse curso aqui eu já aborto, ele não serve mais para mim. Ele já não está dentro da realidade daquilo que eu quero fazer. Então, o que nós precisamos aprender? Isso aqui é prioridade ainda para mim? Não, eu tiro, porque isso aqui gasta minha energia, está gastando meu emocional, está trazendo uma cobrança no meu emocional de algo que eu não preciso mais. Você está entendendo? É igual, às vezes você está sobrecarregado, mas você pode descentralizar. O que é descentralizar? Delegar tarefas e falar, olha, fulano faz isso, fulano faz aquilo outro, para você se aliviar e ter mais tempo. Então, nós precisamos começar a colocar o que é prioridade. E só quando você começa a dar prioridade às coisas, que você vai começar a ser produtivo e começar a ter produtividade e respostas, né? É igual, eu não sei se você me segue no TikTok, eu tava caminhando, fiz um vídeo pro TikTok ontem. Quem quer ter um corpo bonito, é do dia pra noite? Não, é uma construção de alimentação, de exercícios, de disciplina, de talvez ficar mais horas sem comer, ou seja, é comer menos, é comer coisas saudáveis, certo? Então, não é do dia para a noite, mas se eu começar a fazer agora, daqui 3 meses eu tenho um resultado no meu corpo físico. Vocês não começaram esse jejum? Quantos quilos você já emagreceu? Mas você não entrou na intenção de emagrecer, você entrou na intenção de ficar mais saudável. Mas você viu que é um processo diário e que todo dia tem um efeito. Agora, você só vai ter autoridade espiritual quando você começar a jejuar. Quando você começar a fazer, mas é um processo. E por que você começou a colher resultado? Porque você entrou nesse processo e você colocou isso como prioridade, ok? Então, olha só, vocês entraram nesse jejum sem intenção de emagrecer, mas Deus começou a trabalhar porque você tirou coisas que inflamam seu corpo, que faz mal para sua saúde. Então, para muita gente está fazendo um bem muito grande. A diabetes está diminuindo e vai ser curada no nome de Jesus. A hipertensão melhora, vai ser curada em nome de Jesus, ok? Então nós precisamos todos os dias, gente, trabalhar naquilo que vai dar um resultado para nós. Você acha que eu comecei a ensinar do dia para a noite, o Senhor veio e colocou um chip? Eu vou contar a história do chip para você. Quando eu estava em Rosário do Ivaí, eu fui numa igrejinha pequenininha, e isso foi na comunidade onde eu atendia. E nessa comunidade tinha um pastor de fora. Ele me chamou na frente e ele falou bem assim pra mim: Deus tá colocando um chip de ouro dentro da tua cabeça. Você vai ter uma unção para ensinar como ninguém. Ok. Beleza. Eu já ensinava? Sim. Mas o que aconteceu de lá pra cá? Eu comecei a estudar mais. E essa minha fome por estudar, porque Deus não veio e colocou, sim, Salabim, tome. Não. Ele colocou fome por estudar. E a graça para ensinar. Então eu comecei a estudar, entrei num tempo de estudar. E isso começou a refletir 1 ano e meio depois. Mas eu dediquei, eu esforcei. Você quer ter uma unção de mestre? Comece a estudar. Você quer ter uma unção para libertação? Comece a estudar sobre o mundo espiritual, sobre demônios, sobre libertação, sobre batalha espiritual. Comece a jejuar. Então tudo é um conjunto. Uma hora começa a dar resultado.
Nós temos muita gente na oração da madrugada. O povo fala, mas como que você tem 3.000 pessoas na oração da madrugada? Gente, nós vamos fazer 2 anos que nós estamos orando. Existe uma constância, as pessoas sabem que nós estamos ali, um fala para o outro. Não é uma campanha de 40 dias. 40 dias é uma coisa. Então, existe um endereço certo, nós fincamos uma estaca na madrugada, onde as pessoas sabem que nós estamos ali. Hoje nós temos fruto de pessoas ali toda a madrugada, ali foi levantado intercessores. Então a oração da madrugada, ela não só deixou pessoas mais ousadas e fortes, mas trouxe fruto de Deus levantar intercessores, destemidos, libertações de casa. Então, gente, tudo dá fruto, mas a gente tem que ser constante. Agora, se você fica só focado no que o outro está fazendo, e você sabe o que é o problema ministerial da maioria dos pastores? É comparar o seu ministério com o do fulano, do Beltrano. Cada ministério é individual, é pessoal. Gente, um ministério é um barco que Deus deu, é uma rede que Deus deu para fisgar almas. É um arpão, é uma vara, tem ministérios diversos. O arpão, ele vai e mira logo, né, ali no peixão grande, igual o meu irmão faz. Mas a rede pega de monte. A vara você joga ali, né? Então, assim, ministérios são diversos, como uma diversidade de ferramentas para pescar. Mas o objetivo é o mesmo, é pegar o peixe, é fisgar uma alma, é ganhar uma alma para Jesus. Então, nós precisamos focar no que é importante. Você só vai ter resultado espiritual dedicando ao Senhor, começando a construir uma vida de devocional, jejum, de entrega, saindo do pecado, andando em santidade. Você só vai prosperar quando você começar a trabalhar, a dedicar, aprender algo novo, aplicar, ser otimista, ver, estudar. Eu não quero mais ser CLT, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu quero empreender. Então vai estudar sobre esse empreendimento. Continua CLT, mas começa a fazer, por exemplo, vou dar um exemplo para você, gente. Há uns 2 anos atrás, eu profetizei na vida da minha cunhada que ela ia ter uma loja, que ela ia vender roupa. Mas quando eu profetizei na vida dela, ela falou, isso aí não é pra mim não. E hoje ela está fazendo exatamente isso e está prosperando. Mas, e tem só aumentado. Mas ela começou o quê? Pegando uma sacola de roupa, pegando aquilo ali. Então, às vezes, você tem vontade de fazer algo, não vai fazendo algo grande. Começa devagarzinho, vai aprendendo. Talvez você vai quebrar a cabeça. Às vezes, você vai comprar num fornecedor caro. Às vezes, você vai achar um barato. Então, é devagarzinho, a gente vai... Só que se você não começar a focar, não adianta, você não vai deslanchar. Então, tem gente que quer ser empresário, mas quer se começar igual filho de dinossauro, quer começar grande. Gente, tudo a gente começa devagarzinho, ninguém começa a orar uma hora, a gente começa a orar 5 minutos, 10 minutos, daqui a pouco tá orando 1 hora. A gente começa a empreender pouquinho, porque a gente não sabe como que se você vai realmente gostar daquilo, você tá entendendo? Então, mas nós precisamos começar. Você quer ser intelectual, você quer ter conhecimento numa área, começa a estudar. E outra, se você quer ter unção de ensino, aprende e ensina, aprende e ensina, aprende e ensina. É só aí que você destrava no ensino. Porque uma coisa é você sugar da fonte e saber. Outra coisa é você passar a informação de forma simples. Ok? Então, hoje eu quero que vocês saibam de algo. Foca no que é prioridade. Gente, prioridade não é comparar sua vida com o outro. Ninguém é igual a ninguém. Prioridade não é você ficar lá se doendo porque, por que o fulano tá conseguindo e eu não consigo? Porque o fulano é dedicado, é disciplinado, ele acorda cedo, ele não se distrai. O problema é as distrações. Às vezes, uma fofoca familiar te abala, te deixa uma semana mal. Para de pegar dores que não são suas, problemas que não são seus. Ora, se desliga daquilo ali e fala, fulano, agora você se levanta. A pessoa tá passando um problema, você tá lá. Você gastando a sua energia num problema você tá entendendo? Então a gente já tem coisa demais, já tem um ataque com o diabo todo dia, a opressão, a batalha espiritual. Isso só vai acabar quando for pra glória. Então nós já tem nossas demandas, nós já tem nossa guerra. Então, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu te ensino a guerrear. E eu vou interceder para que Deus te auxilie na guerra. Para que Deus te coloque mais fogo na tua espada.
Mas eu não vou falar, não guerrei que tá tudo certo. Não, eu vou orar, eu vou te ensinar a guerrear, eu vou orar, eu vou te cobrir, eu creio que Deus vai te livrar. Mas tem guerras que se você não levantar, orando, falando, espírito de adultério, sai da minha casa, eu não aceito isso. Gente, não tem oração, não tem bispo, não tem apóstolo, não tem profeta que entre na sua casa e faça um milagre. Porque muitas vezes é o nosso posicionamento. Então, o que é prioridade na sua vida? Apóstolo, prioridade na minha vida é o Senhor, mas talvez você está dando as redes sociais, você está dando as fofocas, as mentiras, as contendas, as conversas, as coiseiras do mundo. Então não é o Senhor. Se fosse o Senhor, você tinha uma vida de oração. Um dia você ora, um dia você não ora. Um dia você começa o jejum, daqui a pouco você esquece que você está jejuando, você não consegue nem ser disciplinado no jejum, então você não cresce nisso, você não tem resultado. Eu quero dizer algo para você: tudo que você persevera, cresce e prospera. Tudo. Não tá dando certo? Recalcula a rota, refaz de novo, muda o plano, muda a estratégia. Às vezes, para alguém entender como prosperar em algo, eu tô falando financeiro, o que precisa fazer? Precisa tentar uma vez, quebrar a cara outra. Gente, você acha que todo negócio deu certo de primeira? Só que às vezes, por aquela pessoa carregar algo que, não, é isso mesmo, eu vou fazer de novo, eu vou de novo, só que agora eu vou mudar a estratégia. Às vezes na terceira, na quarta, na segunda vez, pum, dá certo. Então, nós precisamos colocar o que é prioridade. Às vezes você acorda, a sua prioridade é responder o WhatsApp, olhar o que aconteceu na rede social. Gente, sua prioridade tem que ser o Senhor. Se encha do Senhor. Ah, mas se eu não responder o povo fica dolorido. Então você está preso, você está num cativeiro emocional. Não, porque se eu não responder, a pessoa, minha amiga vai ficar chateada, magoada, ela é vítima, ela é coitada. Pior é você que é refém dela, é escravo das emoções de uma pessoa. Não, se você for ficar dolorido porque eu não te respondo no WhatsApp, que o Espírito Santo te cure de uma ferida profunda, porque eu respondo no dia que eu posso. E não por causa da dependência. Tem dia que eu vou começar a conversar com você ali, tá? Pô, daqui a pouco para. Daqui a pouco eu tô indo pra uma reunião. Daqui a pouco eu tô indo pra... Gente, Ah, mas por que? Isso é falta de educação? Não, a pessoa tem que entender a minha demanda. Quem eu sou, o que eu tenho hoje, quantas pessoas eu tenho, quantos líderes estão, quantas coisas, quantas áreas, quantas coisas. Você tá entendendo? Então, gente, nós precisamos colocar as pessoas no lugar delas. Fulano, é o seguinte, eu tenho muita coisa para fazer, às vezes eu vou ficar sem te responder, mas uma hora eu respondo. E às vezes as pessoas estão ali te escravizando emocionalmente. Quer estar ali na tua casa, precisa de você. Eu já tive discípulos que tinham que vir na minha casa porque aí a opressão saía. Você tá entendendo? Então tem pessoas, né? No meu primeiro ministério eu tinha uma discípula que ela tinha que ir lá, todo final de tarde ela tinha que ir na minha casa. Por quê? Não, eu vim aqui, eu fico bem. Mas tem que aprender a guerrear, tem que aprender a orar, tem que aprender a se livrar disso. Porque eu tenho família, Você tá entendendo? Às vezes você tem suas demandas e você tá acudindo pessoas em hora que você não pode. E não é porque você é líder, porque você é espiritual. Gente, antes de eu ser líder, de eu ser apóstola, eu tenho outras prioridades que não é ministério. É o meu esposo. É o meu devocional, é a minha vida com Deus particular. Então nós precisamos colocar o que é prioridade. É como eu falei para você, Jesus é minha prioridade, meu esposo é minha prioridade, certo? Minha família é prioridade. Depois nenhum ministério. Porque se essas áreas não estiver boa, como eu vou dedicar um ministério? Então nós precisamos hoje nos organizar. Então começa a colocar o que é importante, o que eu não preciso mexer mais, o que eu posso já cortar, desvincular. Ah, eu preciso estar fazendo isso aqui ainda? Não, vou tirar. E aí começa a focar no que é importante. E não adianta, gente, achar que vocês vão fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Principalmente se você trabalha. Deixa eu fazer uma conta para você. Eu sei que talvez, se você acorda na madrugada, você não dorme 8 horas. Nani, você dorme quantas horas? Gustavo, você dorme quantas horas? 5 na madrugada. De 4, 5, máximo 6 horas. Depende, a gente dorme cedo, tem dia, vai 7. Ok, então vamos supor que você dorme ali 9 horas, tá? 9 horas da noite. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12, 13, 14. 5 horas e meia, 6 horas.
faz a oração, não sei o que, tal, vai pra live. Aí depois consegue cochilar 1h30, 2 horas, quer cochilar, já não é sono. Aí você vai trabalhar 8 horas. Olha só, você vai trabalhar 8 horas. Então você sai da tua casa, pega o transporte, vai ali, você vai dedicar 8 horas. Você vai chegar 6, 5 horas. Olha só o pouco tempo que você tem. Você tem entre, às vezes, 5 e 9 horas da noite, se você tiver essa rotina. Então, o que eu estou tentando dizer para você é, se você não tiver boa gestão do que é prioridade, você vai usar as poucas horas que você tem, tá? Às vezes você consegue no trabalho organizar alguma coisa, mas você não é livre, certo? Então, o que eu tô falando? Como aplicar a unção de sabedoria? Já ensino vocês, tá? Não, eu já vou ensinar vocês. Ótima, uma pergunta maravilhosa, certo? Então, não tem como, gente. Então, exatamente. Então, por exemplo, apóstola, eu trabalho, eu tenho que ir trabalhar num local, dá 8 horas lá de trabalho. Agora, imagina se você não precisasse trabalhar essas 8 horas e você pudesse trabalhar da sua casa, trabalhasse 2, 3 horas por dia. Você acha que Deus não pode te dar? Ora e fala, Deus, me dá uma estratégia de um negócio, de algo para mim trabalhar de dentro da minha casa. Gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Mergulhe na tecnologia, tá aí, tá? E hoje tem muitas ferramentas tecnológicas, tem muita coisa que você pode vender online, tem muita coisa que você pode fazer, mas vocês precisam despertar, vocês precisam buscar conhecimento. Não tem como eu aplicar sabedoria sem um prévio conhecimento. Então, antes de aplicar a unção de sabedoria, eu preciso conhecer. O que eu falo para vocês? A pessoa, para fluir no dom da palavra de sabedoria, lembra quando José do Egito dá conselho para Faraó? Interpreta o sonho de Faraó e fala assim, olha, Faraó, eu aconselho que você escolha um homem que esteja à frente dos cereais e de tudo, tá. Por que José deu esse conselho? Esse conselho é um conselho direto de Deus, mas José, ele tinha um prévio conhecimento sobre administração. Entenderam? Eu consigo ensinar vocês de batalha espiritual, de libertação, eu consigo dar, às vezes, estratégias com muita sabedoria, mas eu tenho um prévio conhecimento na área. Então, não tem como você aplicar sabedoria sem ter um prévio conhecimento. Às vezes você vai aconselhar um casal, mas você tem que conhecer sobre casal, conhecer sobre relacionamento, para aplicar um conselho de sabedoria sobre o casamento de alguém. Como que você vai aplicar um conselho financeiro, uma palavra de sabedoria, se você não tem um prévio conhecimento na área? Então, Deus, por exemplo, Deus deu muito conhecimento a Salomão e sabedoria para aplicar o conhecimento. A sabedoria, para ficar claro, imagina uma seringa, você é a seringa. O líquido da seringa é o conhecimento. O aplicar, o injetar, como ministrar esse conhecimento é a sabedoria. Então você tem conhecimento sobre prosperar vendendo comida fit. Você sabe fazer a comida fit. Aí Deus te dá a sabedoria para fazer as receitas e como fazer. E Deus te dá a sabedoria estratégica de como vender, de como colocar aquilo ali para vender, certo? E como anunciar aquilo ali. Então, exatamente sobre isso, nós precisamos ter um prévio conhecimento para, com a sabedoria, aplicar, certo? Então, a sabedoria José, ele vai dar um conselho para Faraó, mas ele tinha... Gente, José passa na casa de Potifar, administrador. José, eu acredito que ele ajudava o pai dele a administrar as coisas. José tinha uma mentalidade de administração. Ele chega na cadeia, ele administra a prisão. Então, José sabia sobre conta, sobre finança, sobre gestão. José sabia sobre isso. Então, a sabedoria, ela vai ser muito aplicada em nós, mas nós precisamos também ter conhecimento. Então, como que eu consigo falar com sabedoria as coisas da Bíblia? Porque eu tenho conhecimento. Então, quando eu estou falando com vocês, abre um leque na minha mente. Eu puxo lá um gancho com Jacó, um gancho aqui, um exemplo aqui, porque eu sempre estou lendo a Bíblia. Então, a minha mente está repleta de conhecimento. E eu linko um conhecimento com o outro. E assim sucessivamente. Então, conhecimento, fonte de informação. Deus pode te dar inspiração direta dele? Sim.
Tem coisas que são direto de Deus, conhecimento que vem direto e tem o conhecimento que é científico, o conhecimento que você estuda e tem o conhecimento que vem direto do céu, certo? A sabedoria é como... Tem gente que tem conhecimento, mas, vou dar um exemplo para você. Eu tenho sabedoria em ensinar vocês. Com uma linguagem fácil, sendo direta, não enchendo linguiça, indo direto ao ponto. Eu não fico falando eu não fico falando para vocês conseguirem interpretar. Não, eu sou direta, a gente é assim, é assado, é por aqui, por ali. Então, Deus me deu uma sabedoria para poder conseguir transmitir o conhecimento que Ele me deu de forma simples e que alcance todos. Então, isso é sabedoria, certo? É igual, por exemplo, às vezes você tem uma informação que pode inflamar o coração de alguém. Aí você pensa assim, essa informação só vai trazer peso no coração dessa pessoa e não vai mudar nada na vida dela. O que eu tenho que contar para essa pessoa que isso aqui está acontecendo? Isso é sabedoria. Você está entendendo? Agora, uma pessoa que não tem sabedoria, ela é impulsiva, ela vai, ela não... Você está entendendo? Então, nós precisamos de ter sabedoria para conversar, para aplicar as coisas. Então, sabedoria é isso, mas tem que ter um prévio conhecimento, tá? E existe a sabedoria humana e existe a sabedoria de Deus. Salomão foi o homem que mais teve a sabedoria de Deus, certo? E chega um nível de sabedoria e de conhecimento que Deus ele começa a aplicar. Então, existe o dom da palavra de sabedoria. E o que é esse dom? É um conselho que vem. Você tem um prévio conhecimento, sim, mas é um conselho direto de Deus. Olha, Deus está mandando eu dizer para você andar assim, direcionar assado, assim. Então, é uma palavra de sabedoria, é um conselho sábio, né? É igual, né, o rei Salomão ali com as mulheres que estavam brigando pelas duas crianças. Ah, ela comeu meu filho, não, esse aqui é meu filho, não sei o quê. Aí, o que aconteceu? O rei falou, corta a criança no meio. A mãe verdadeira apareceu e falou, não, eu prefiro entregar o meu filho para ela do que ver ele morrer. Então, ele sabia que a mãe verdadeira se sacrificaria pelo filho. Então, ali, Salomão usou o quê? Da sabedoria. E essa vem de Deus. Tá? Então, é sobre isso. Amém, queridos? Sejam bons líderes, bons gestores, bons administradores, mas se vocês não colocar o que é prioridade, o que é prioridade na sua vida? Quando eu comecei a crescer, dormir teve que deixar de ser uma prioridade. Eu já gostei demais de dormir. Eu era uma pessoa que eu dormia 12 horas por dia. Eu amava dormir, então... E como profeta, Deus fala muito em sonho, mas eu gostava muito de dormir. Eu tinha muita sonolência. E eu lembro que eu tive que me posicionar e vencer isso, e eu lutei com todas as forças. Porque eu tinha muita demanda e eu começava a acordar de madrugada para poder gravar vídeo, para poder estudar, para poder... Então, teve uma época que eu acordava, né, de madrugada, eu fazia o meu devocional, mas a maioria da madrugada eu gravava, eu fazia as coisas, porque eu sabia que eu precisava me dedicar. E aquele horário é o horário que não tinha ninguém acordado em casa, não tinha barulho, eu fluía, eu produzia muito. Então, eu comecei a me sacrificar. Então, muitas vezes a gente vai ter que sacrificar coisas que a gente gosta, como dormir, assistir coisas banais, para poder crescer em certas coisas. E é por um tempo. Certo? Glória a Jesus. O que eu acabei de falar para vocês tem correlação com prosperidade. Se você não focar no que é importante, as pessoas prósperas financeiramente, no começo elas nunca fizeram o que elas queriam. Elas fizeram o que era necessário fazer. É necessário fazer isso para crescer daqui a pouco. É necessário economizar aqui para crescer daqui a pouco. Mas a pessoa que ela é irresponsável, ela vive a vida um dia de cada vez. E nós precisamos ter mais gestão nessa área. Amém? Um beijo no seu coração. Hoje tem um culto lá na Global poderoso, vai edificar o seu coração. Nós vamos disparar o link, tá? Se preparem que vai ser um tempo extraordinário, ok? Que Jesus te abençoe poderosamente. Próxima madrugada nós vamos orar pela libertação da área sentimental. Beijo, amo vocês.